Olá, eu sou o engenheiro Armando, faço parte da equipe TQS desde 1995. Hoje vou apresentar para vocês um exemplo desenvolvido como um tutorial passo a passo de um projeto de pré-moldados. Temos três pavimentos: o pavimento fundação, o pavimento piso 1 que se repete duas vezes e o pavimento cobertura. Para este edifício, teremos quatro etapas construtivas: etapa 1, etapa 2, etapa 3 e etapa 4. E também teremos quatro regiões de solidarização: região A, região B, região C e região D. Com um duplo clique no ícone TQS na área de trabalho, é acionado o gerenciador TQS. O gerenciador TQS é a área de interface entre você, usuário, e o próprio sistema TQS. Vamos criar o edifício novo. Aqui é o nome do edifício e algumas informações administrativas do próprio projeto, como o nome do projeto, a definição mais importante é a informação que o projeto é de concreto pré-moldado. Aqui na aba Modelo, vamos definir o processo P-delta. Na aba Pavimento, já temos o pavimento fundação, vamos inserir o pavimento piso 1. O pé direito vamos manter 5 metros, como é o caso desse exemplo. Vamos classificar o pavimento como tipo e o número de repetição desse piso é de 2 vezes. Vamos inserir o piso 2, o pé direito de 5 metros. Vamos classificar esse pavimento como cobertura. Podemos atualizar o DWG, aí já temos o corte esquemático da nossa edificação. Voltando na aba Modelo, botão Pré-moldados, vamos definir que o nosso edifício tem até 4 pavimentos e temos então 4 etapas com 4 regiões. E aí definimos a configuração de como serão solidarizadas essas etapas. Na aba Materiais, vamos definir que o concreto básico no convencional de concreto armado seria concreto de 30 MPa. Para o projeto de pré-moldados, vamos trabalhar com FCK de 50 MPa nas vigas, 50 MPa nos pilares, 50 MPa nas lajes e 30 MPa nas fundações, no caso os blocos de fundações. Na aba Cobrimentos, vamos então ajustar valores de norma e aceitar esses valores de cobrimento. Na aba Cargas, vamos definir o V0, a velocidade básica do vento, de 40 metros por segundo, o fator estatístico igual a 1, e o coeficiente de arraso, basicamente, vamos definir 1 também. A aba de pré-moldados, vamos definir aqui casos de desaprumo. Então serão 4 casos de desaprumo com uma relação de 1 para 300. E assim então está definido os dados do nosso edifício. Diante do gerenciador TQS, selecionamos o projeto, o pavimento. Vamos acionar o modelador estrutural. O modelador estrutural é o ambiente de interface para a entrada de dados diretamente em cada um dos pavimentos. Então, o primeiro passo aqui é inserir o arquivo de referência externa. Na pasta C, TQSW, usuário, teste, eu vou encontrar o arquivo
mezanino, que é a referência externa do pavimento piso 1. Shift F8, janela total, e podemos mudar para o piso 2, inserir a referência externa da cobertura. Finalizando, na fundação, referência externa, inserir, TQSW, usuário, teste. Pronto, de volta ao piso 1, podemos começar o lançamento dos elementos estruturais. Vamos começar pelos pilares. Para definir o primeiro pilar, acionamos a aba Pilares e o botão Dados Atuais. O primeiro pilar é o pilar P1, a seção de 40 cm por 40 cm. Na aba Pré-moldados, definimos que esse é um pilar pré-moldado, sim. No caso, uma altura de engastamento para essa geometria de 80 e um rebaixo da base de 20 centímetros. Ok. Agora, para inserir os pilares, podemos aproximar um pouco da imagem e usar o comando inserir pilar. F2 para mudar o ponto de inserção e posicionamos o pilar sobre o desenho de referência externa. Os dois primeiros. Agora o pilar 3 e o pilar 4. Os próximos pilares. Pilar 5. Pilar 6. Pilar 7 e pilar 8. Podemos também utilizar o comando de copiar os elementos. Então, Alt F4, selecionados os pilares, F de ponto de base, pegamos um ponto na referência externa, ortogonal travado, e os pilares já estão copiados e devidamente numerados. Uma vez definidos os pilares, é hora de definir os consolos. Na aba Prel, acionamos o botão Dados Atuais dos consolos. Alterar, vamos criar um novo, vamos chamar de C1. Então nós temos aqui largura da face 40, comprimento 40, altura do trecho reto 20 e a altura do trecho trapezoidal 30. Ok. Muito bem. Ok. Vamos aproximar da região e acionar o comando inserir consolos. Basta aproximar da geometria e posicionar os consolos, conforme nós estamos vendo que serão inseridas as próximas vigas. Então, basta apenas aproximar o mouse e o próprio comando sugere as posições adequadas aos consolos que estão sendo inseridos. Se errar, não tem problema. Seleciona, apaga, inserir consolo e continua. E assim vamos inserir todos os consolos em uma única vez. E pronto. Assim todos os consolos estão definidos. Antes de continuar a definição dos próximos elementos, que serão as vigas, vamos clicar nesse disquetinho com a letra E e salvar os dados até então inseridos. Muito bom. Uma vez os dados salvos, vamos partir para a definição das vigas. Então vamos aba de vigas, BH, e vamos definir os dados da seção. Aba pré-moldados, pré-moldados sim, seção catalogada.
inserir, seção DWG, biblioteca, vamos pegar a biblioteca TQS Prel e vamos escolher a VSI 70. Aqui está a geometria da seção escolhida e aqui os valores das variáveis. Então, 20, 25, 100, 5. E aqui a seção DWG com os dados e a seção solidarizada. Ok. Vamos marcar aqui que essa é a seção que vai ser inserida. Ok. E o comando inserir, já estou pronto para inserir a primeira viga. Aproximar. E aí o ponto de referência de lançamento é o próprio pilar. No caso aqui, como a geometria em planta é a mesma geometria do pilar, fica bem fácil inserir pelo eixo. Mas também pode ser inserir pela face esquerda ou pela face direita. Então é ponto inicial e ponto final, e assim como no concreto armado, não é necessário definir os pontos intermediários, mesmo sendo viga pré-moldada, porque nós temos um próximo comando que vai definir a geometria de cada vão para cada viga pré-moldada. Então, nesse instante, definimos como se fosse concreto armado. Bem fácil e bem simples. Inserir, escolho o eixo ou face, no caso aqui ficou pelo eixo. O ortogonal pode estar ligado ou não, também fica fácil. Pela face ou pelo vértice do pilar é sempre mais fácil. Aí estou alternando aqui o comando de F8, Shift F8, afasto com o mouse e vou pegando a melhor geometria possível. Importante é notar que a definição é o primeiro apoio e o último por uma das faces dos pilares. Assim, todas as vigas deste pavimento estão definidas. Agora, será a definição dos dados das lajes. Dados atuais das lajes, seção, pré-fabricada, alterar, inserir, seção DWG, catálogo, biblioteca TQS Prel, ok. Vamos escolher essa aqui, LM200. E aqui, uma altura de capa de 5 centímetros. Ok. Vamos marcar esta seção com a seção definida. Ok. De volta na aba seção barra cargas, vamos definir as cargas. Parcela de carga permanente, 0,2 tonelada-força-metro. E parcela de carga acidental, 0,3 tonelada-força-metro. Ok. Ok. Vamos inserir as 3 lajes desse pavimento. Comando inserir laje. Clique na região central da laje e vou clicar numa viga indicando a direção principal de apoio da laje. De novo, inserir laje, clique na região central e clique numa viga indicando a direção principal. Inserir laje, clique na região central e um clique para indicar a direção principal de apoio da laje. Agora, na aba Prel, vamos inserir os elementos da laje pré-moldada. Clique no elemento, aqui tem a largura do apoio, a largura de cada peça. F8 para aproximar, F2 para pegar o melhor ponto, inserir, inserir. Assim, inseriu uma, tem o comando para distribuir as demais. A próxima, aproxima da região, inserir elemento, clica na região da laje, ok, F2, clica o primeiro ponto e o ponto final. Automaticamente ele reconhece a largura do apoio e o comprimento da peça. Aí basta distribuir as demais. Então, insere a primeira. É necessário clicar nos dados da laje. Ok. F2. Primeiro ponto. Ponto final.
Vou dar aqui um Shift F8 e aqui distribuir todas. Pronto. Aqui estão definidas todas as lajes deste pavimento. Vamos continuar agora no pavimento piso 2. A referência externa já está inserida e os pilares já estão definidos. Então vamos utilizar o comando aqui na aba Modelo, o copiar planta. Vamos copiar vigas, lajes, cargas, consolos e lajes pré-moldados. Ok. Pronto. Agora o pavimento piso 2 está idêntico ao piso 1. Existe uma diferença, que é essa laje 4. Então, a partir de agora, vamos definir essa diferença. Vamos usar a aba de vigas, o comando quebrar. Aí, nós vamos separar essa viga V6 em duas vigas. Então, aproximar da região, selecionar a viga e o ponto de seccionamento. Então agora nós passamos a ter a viga V6 e a viga V7. Vamos renumerar as vigas. Comando renumerar, renumerar vigas. Pronto. O próximo passo será alterar os dados das vigas V7 e V8. Então temos aqui o comando alterar viga. Vamos colocar o mouse aqui e teclar a letra N. E selecionar V7, V8, botão da direita. Muito bem, aí vou lá em pré-moldados, seção catalogada, inserir, seção DWG, biblioteca, TQS Prel e vamos pegar aqui, ó, VCSI, uma viga calha. Ok. Marca os dados da VCSI. Ok. Muito bem, ok. O próximo passo então vai ser alterar a extensão de apoio, o final do apoio da viga calha, que será a frente ali do pilar P2 e do pilar P3. Então capturei o nó, levei até o ponto final. Seleciono a viga, capturo o nó, seguro o Shift para o ortogonal ficar ligado, levou ao ponto final. Para a definição da laje, vamos aqui na aba de lajes e vamos usar esse fechamento de bordo, ligando o vértice do pilar P2 ao vértice do pilar P3. Assim, criamos a região possível de definir uma laje. Dados atuais da laje, pré-fabricada, alterar, inserir, seção DWG, biblioteca, TQS Prel. Vamos pegar essa aqui, ó, e vamos definir aqui um valor da inércia em X. Ok. Marca a seção. Ok. Sobrecarga 0,2 tonelada-força por metro quadrado, 0,2 tonelada-força por metro quadrado de carga acidental também. Definimos aqui o valor do rebaixo de menos 36,5. O valor negativo significa que é um valor invertido, ou seja, essas telhas ou essa laje está acima das demais. Muito bem, ok. Inserir laje, um clique na região central da laje e um clique em uma linha que aponta a direção principal da laje. Aba de pré-moldados, inserir elemento, clique, ok. Muito bem, ponto inicial, ponto final. Inseri o primeiro, agora distribui os demais. Agora a condição de vínculo de apoio dessa laje. Então de volta aqui à aba de lajes. Este comando aqui, vamos colocar articulado nos dois extremos. Articulado aqui e articulado aí. Os pilares P2 e P3 serão rebaixados de 70 centímetros. E também nós vamos selecionar e apagar esses dois consolos aqui
justamente porque essa viga calha passa por cima desses pilares que precisam ainda ser rebaixados. Então aqui pilares, alterar pilar, N, P2 e P3. Botão da direita, detalhamento, rebaixo de 70. Agora, será necessário ajustar o rebaixo dos consolos em relação ao apoio das vigas. Então nós vamos clicar aqui no botão consistência e aí o programa já identifica que é necessário um ajuste em relação à altura do consolo para a altura da viga. Basta clicar a tecla C repetidas vezes, automaticamente esse ajuste é realizado. Então o programa identifica a necessidade do rebaixo e o usuário então, ou a gente aqui, clica no botão ou na tecla C, até que passa por todos os consolos, ajusta todos os consolos do pavimento e aí aparece uma mensagem de erro, mas tudo bem, esse é um erro que nós vamos ajustar no arquivo de critério fora da entrada de dados do modelador estrutural. Então eu vou clicar a tecla ESC e vou mudar aqui para o pavimento piso 1. Novamente vou teclar a consistência e ele identifica também a necessidade do ajuste dos consolos nesse piso. Então teclamos a tecla C repetidamente, conforme ele identifica a necessidade do rebaixo do consolo para o ajuste em relação à altura da viga no apoio junto aos pilares. Assim ajustamos a altura dos consolos. Muito bem, de volta à aba Prel, vamos ajustar a numeração dos consolos. Consolo 1, ok. Basta fazer isso uma única vez em qualquer um dos pavimentos. Vamos partir para a definição dos elementos de fundação. Então, pavimento fundação. E vamos alterar aqui as informações que os pilares, então, alterar pilar, W para fazer uma seleção com todos os pilares. Vamos dizer que o modelo aqui, agora os pilares são pilares que nascem sobre bloco de fundação. Então na aba fundações, nós vamos aqui BH, vamos falar que são blocos pré-moldados, sim. Com relação à seção, dados de fundação, vamos colocar bloco com distância entre eixos, bloco de 4 estacas. Então vamos definir aqui que nós temos a altura do bloco, o diâmetro da estaca, a altura das estacas, distância entre eixos das estacas, e aqui então definimos a geometria do bloco. Aí vamos partir para a definição do cálice de fundação. Vamos trocar aqui para rugoso. As dimensões do cálice: 110, a parede de 25, excentricidade 0, caimento de 5, a altura do cálice de 85 e um rebaixo de 35. Pronto, combinando com os dados que nós lançamos dos pilares. Ok. E aí podemos inserir o primeiro elemento de fundação. F8 para aproximar do primeiro bloco. Basta um clique. Sobre o eixo ou sobre o centro geométrico do pilar que está sob o elemento de fundação. Se errar, não tem problema. Basta inserir na sequência e podemos renumerar aqui. Fundações. Pronto.
E aí então continuamos. Inserir. Botão da direita repete o comando. Importante que a numeração do elemento de fundação deve corresponder à numeração dos pilares. Muito bem, assim lançamos todos os elementos de fundações. Desta maneira, todos os elementos estruturais do nosso projeto estão lançados. Vamos mudar aqui para o piso 1, selecionar a aba pré-moldados e vamos clicar aqui no botão para agrupar as peças, ou seja, vamos agrupar os elementos pré-moldados nos conjuntos de pré-moldados em relação à forma de pilares, repetindo o comando para forma de vigas e repetindo o comando para forma de fundações. Perceba que ele varre todos os pavimentos. Agora vamos fazer o mesmo para a armação dos pilares. Armação das vigas. Nessa hora ele já agrupa as vigas e separa cada viga por trecho de pré-moldado, quebrando aquela continuidade original do projeto de concreto armado. Muito bem, agora vamos aqui no pavimento piso 2 e vamos definir as regiões construtivas. Então, a primeira região, uma janela indicando a região. A segunda região, uma janela com W, indicando a região. Uma terceira região, e a quarta região, a região D. Vou mudar aqui de pavimento. Vamos aqui em parâmetro de visualização, pré-moldado, regiões construtivas estão ligadas. Então vamos lá, região A, região B, região C, agora por último o pavimento fundação. Aqui nós vamos colocar tudo numa região só, a região A. Agora sim, a entrada de dados no nosso modelador estrutural está completo e vamos salvar os dados definidos. Ok. De volta ao gerenciador TQS, com toda a entrada de dados definida, vamos editar os critérios de projeto do TQS Prel. Aqui em modelagem, vamos definir o comprimento máximo do elemento pré-moldado, eliminando aquele erro já conhecido emitido lá na consistência nos dados do modelador estrutural. Ainda aqui em modelagem, vamos encontrar aqui o engastamento padrão de vigas. Vamos mudar aqui para 0.15 ou 0,15, aqui não faz diferença. Só para checar aqui a rugosidade padrão, já definimos lá no modelador como rugoso. Muito bem, vamos salvar a adição. Agora estamos prontos para o processamento global. Então, com o ícone do TQS Prel acionado, clicamos aqui no botão Processamento Global, confirmamos o processamento de todas as etapas, clicamos aqui em Pré-moldados e o botão OK. Ao final do processamento, teremos uma janela para cada etapa construtiva processada. O importante é que em nenhuma delas tenhamos erros graves. Ao final do processamento, podemos então realizar uma análise
do comportamento da estrutura. Vamos começar aqui pela etapa 1, no pavimento piso 2. Vamos acionar o ícone do grelha. Vamos aqui em visualizar, estado limite último. Vamos selecionar um caso de carregamento e mandar mostrar o momento fletor, MY. Note que temos apenas uma região, que é exatamente a primeira etapa. Vamos mudar aqui para a etapa 2 e selecionar as mesmas condições. Selecionar o mesmo caso de carregamento, momento fletor. Podemos alterar o caso de carregamento e partir então para um estudo das condições de vinculação e condições de esforços no pavimento para essa etapa construtiva. Vamos abandonar aqui e vamos selecionar aqui a etapa acabada, o mesmo piso. E aí selecionamos um caso de carregamento e podemos ter o diagrama que julgarmos mais interessante nessa etapa de análise. De volta ao gerenciador e superada as situações de entrada de dados, processamento e análise da estrutura, podemos partir então para o detalhamento dos elementos pré-moldados. Então selecionamos aqui o ícone pré-moldado e vamos aqui para o processar desenho de forma, começando pelos pilares. E aí já temos o detalhamento das formas de cada um dos pilares do nosso projeto. Novamente, forma das vigas. Aqui está o detalhamento das vigas. E por último aqui, as formas das lajes. Vamos partir agora para o dimensionamento das armaduras. Então vamos selecionar aqui o piso 1 e vamos começar com as lajes. Então processar, dimensionamento, lajes. Para visualizar os resultados, vamos acionar aqui o Formas e o modelador estrutural. Aba de pré-moldado. E vamos clicar neste botão e acionar uma faixa da laje que gostaríamos de verificar. Neste relatório são apresentados itens tais como geometria da seção transversal, armaduras pré-dimensionadas, cálculos de esforços, tensões e flechas. Após fecharmos o relatório, é possível observar os resultados do pré-dimensionamento de todos os painéis de lajes alveolares do pavimento. Para o dimensionamento das vigas, selecionamos o ícone do TQS Prel e acionamos o processamento. Dimensionamento, vigas. Para visualizarmos os resultados de cálculo, ou mesmo para editar as armaduras que serão detalhadas, devemos entrar novamente no modelador estrutural. Então, selecionamos um pavimento, marcamos o ícone do Formas, modelador estrutural. Na aba Prel, botão Visualização, Edição de Vigas e seleciona a viga. Na janela de dimensionamento e detalhamento da viga selecionada, é possível visualizar os resultados do grupo de armação dessas vigas ou mesmo editar as armações deste grupo. Selecionando a aba Protensão, é possível alterar o pré-dimensionamento ou mesmo observar o pré-dimensionamento feito com os cabos de proteção do grupo de vigas. Na aba Esforços, podemos analisar os diagramas de esforço solicitante na viga. Clique na aba Armaduras Detalhadas. Observe que o sistema automaticamente preencheu a posição N1 para a armadura positiva e a posição N3 para a armadura negativa. Agora iremos visualizar as armaduras transversais, estribos, no pré-dimensionamento. As armaduras de reforços das extremidades das vigas são alteradas através da aba Apoios e Dentes. Nesta janela, é necessário a definição das sobrecargas permanentes e variáveis, além de critérios de fluências e perda de proteção para a estimativa da flecha.
Após a edição e visualização dos resultados das armaduras do grupo de vigas, é possível atualizar os desenhos de armação. De volta ao gerenciador TQS, podemos acionar novamente o ícone do TQS Prel e partir para o dimensionamento agora dos pilares. Após um breve processamento, temos condições de visualizar e analisar resultados gráficos e relatório dos pilares. Para dimensionar os consolos, podemos acionar Dimensionamento, Consolos. Ao final do processamento, também teremos relatórios e gráfico de detalhamento dos consolos. Por fim, vamos acionar o processamento dos cálices. Ao final do processamento dos cálices, teremos relatórios de dimensionamento, bem como o detalhamento dos blocos de fundações com as características de pré-moldados. Para finalizar o projeto, o TQS Prel também gera uma lista de quantitativos onde se pode determinar a quantidade dos elementos estruturais e dos volumes de concreto utilizado pelo projeto. E assim, concluímos o nosso projeto. Muito obrigado por assistir ao nosso tutorial.